Antônio Lopreto. Encontrei com ele e... Não, vou falar uma coisa, viu? A gente vai, nesse bater-papo com ele, a gente vai aprender muita coisa, viu? Tenho Muita, certeza. muita. Tenho Ele certeza. começou a falar tanta coisa para mim que eu falei, nossa, meu. Dava até arrepiado, já ficava até arrepiado. Que Nessa bom. questão do passe. Que Boa noite, excelente. Rose. Boa noite, Cris. Oi, Boa Cris. noite, boa noite. Tudo bem? Que bom, né? Vai ser muito bom, muito interessante mesmo. É baseado, né, esse é o estudo deles, né? Na verdade, é do... Como chama? Magnético. Passe magnético. Como chama? O cara, É. o Jacomelo? Jacomelo. Ah, tá bom. Tá? Tá. Aí tem, bom, ele começou a contar as histórias, né, do Jacomelo e tudo mais, da questão com a FEB e tudo mais. Bom, um monte de coisas que eu falei, olha, então acho legal você entrar primeiro falando quem é o Jacomelo, né, aí depois falando sobre como que as técnicas do passe magnético, né, Sim. e para depois falar dos resultados que eles, né, que eles têm lá no centro, né, deles. Ah, legal. É em São Bernardo, você falou, né? É entre São Bernardo e Diadema. Boa noite, Liana, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Vamos ver se eu acompanho agora, só depois da terceira, né? Já passaram 3 aulas. Não, mas tranquilo, dá para acompanhar sim. Ah, então tá bom. Só 2, a Maria está falando? Quem? Só 2 aulas que passaram? Só. Ah, tá bom. 2 capítulos. Duas aulas, 2 capítulos. Boa noite, Adriana, tudo bem? 3, teve o prefácio. O prefácio foi na verdade foram 3, o prefácio foi o primeiro encontro, depois teve o primeiro capítulo, o segundo capítulo e hoje o terceiro capítulo. Tem um detalhe, a gente tem... Desculpa. A gente gravou tudo isso daí, tá tudo gravado e tá legal. Então, a gente vai estar editando algumas coisas e criando um canal no YouTube para o Centro Espírita, onde vão ter esses encontros de sexta-feira, tá? Agora, se vocês querem, a gente pode estar passando o link e vocês vão assistindo, não tem problema não. Até ficar tudo no ar e tudo mais, a gente pode estar colocando também o link no grupo e vocês vão assistindo. Quem está chegando agora, né? O Marcos, a Adriana, Cris, quem mais está chegando agora? Só, né? Por enquanto, esses 3, né? Eliana, então, Eliana, Marcos, Adriana e Cris, 4 pessoas por enquanto. Bom, a gente pode dar início, né? Porque primeiro fazemos a abertura, a Eduarda vai falar um pouquinho do resumo do último capítulo que nós estudamos, e aí depois nós damos início ao capítulo 3. Boa noite, Shirley, tudo bem? Você chegou quase na hora, né? Você falou que ia chegar atrasada, eu falei, uau. Nossa, mas eu corri. Ah, bom. Ainda bem. Legal. Vamos lá. Deixa eu escolher aqui quem que pode dar abertura. Quem faz a abertura hoje? Abertura é oração? A abertura é oração, mas chamando todo mundo para se acalmar, entendeu? Porque você vê o seguinte, olha só, a Shirley acabou de chegar. Sim. Ela vem na correria, né? E isso daí Pelo é menos normal. tem mais pelo menos agora tem mais uma corredora no grupo, né? E aí o que acontece? O que eu penso é para a gente procurar acalmar os pensamentos, né? Agora, quem estiver fazendo a oração, que já faça toda essa introdução, né? Para a gente acalmar os pensamentos, né? Abaixar a adrenalina, tal, para depois aí você fazer a oração. Ok. Tá bom? Positivo. Ok, obrigado. Então, vamos agora iniciando a nossa reunião dessa sexta-feira.
com a paz, com o nosso batimento cardíaco em ordem, com a nossa respiração equilibrada. Vamos pensar só nesse momento de reunião, de paz, agradecendo pelo dia de hoje, pela nossa saúde, pela nossa disposição, para que nós possamos ter uma reunião bastante produtiva, onde vamos aprender mais um pouco dessa nossa jornada espiritual. Vamos fechar nossos olhos para ouvir uma nova versão do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz, de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, nos céus como em toda a terra de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão do caminho, feito da luz no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro distante de vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Sérgio. Muito bom. Então, Eduardo vai dar início fazendo o resumo da semana passada, e depois a gente inicia o terceiro capítulo. Boa noite, todo mundo. Então, nos capítulos anteriores de Nosso Lar, foi a apresentação, né, de Aniceto. Então, até o nome do capítulo é realmente esse, Aniceto, né? Então, descrevendo como que era esse personagem que vai ser, durante esse livro, justamente o benfeitor de André Luiz. E, né, vai acompanhar André Luiz em toda essa nova trajetória dele dentro do Ministério de Comunicação. Então, agora, André Luiz ele foi aceito dentro do Ministério da Comunicação. E Aniceto vai ser esse preceptor dele. Então, quem o levou para apresentar a Aniceto foi justamente Tobias, e estava falando, desfiando um rosário para Aniceto sobre todas as qualidades de André Luiz, de como que era a competência dele, e Aniceto chegou e falou assim, exatamente, ele pode ser muito bom para o cargo, porém, ele quer. Então, nesse momento que ele fala ele quer, é justamente que a vontade é nossa, né? Não adianta os outros quererem que a gente faça determinada situação, determinada coisa para o nosso aprendizado, para a nossa evolução, porque se a gente não quiser, não vai dar certo, não vai rolar. Então, foi isso que Aniceto quis dizer. E aí, Aniceto chegou e falou assim, olha, aqui nesse ministério, nessa repartição, as regras são claras. Primeira coisa, nada de reclamar. Aqui a gente tem um comprometimento de não reclamar em espécie alguma. Então, já começa por aí. E a segunda situação, aqui
nós trabalhamos assim full time em prol do outro, tá? A nossa missão aqui é em trazer bem-estar para o outro. Então, eu vou dividir as pessoas que estão dentro dessa minha repartição por profissões de afinidade. Então, o engenheiro vai ficar com o engenheiro, o médico vai ficar com o médico, o enfermeiro vai ficar com o enfermeiro, até porque ele já tem afinidade diante desse trabalho. E é assim, mas eu quero aprender outra coisa. Eu não posso aprender outra coisa? Pode aprender outra coisa sim. Mas você vai aprender na sua hora de descanso, porque na sua hora de trabalho você vai fazer isso daqui que você tem que fazer. Então, foi colocando todas as regras para André Luiz de como funcionava essa repartição de aniceto e, né, quais eram as obrigações que ele tinha que ter. A partir daquele momento, ele iria receber os bônus horas pelo Ministério da Comunicação e não mais pelo Ministério da Regeneração, como estava acontecendo anteriormente. E aí, depois de falar tudo, ele chegou para o André Luiz e falou assim, aí, vai querer? É isso que você tem para hoje. E aí termina justamente André Luiz aceitando todas essas condições de aniceto, de como que funcionava essa repartição do Ministério da Comunicação e que ele iria começar, então, no dia seguinte, ele estaria lá, né? E aí hoje vai ser justamente o primeiro dia, né, de André Luiz dentro do Ministério da Comunicação. Então, eu vou pedir para que a gente expanda a nossa imaginação. Eu penso sempre, né? Não é sempre, mas de vez em quando eu lembro de pedir, para a gente expandir a nossa imaginação, porque faz com que a gente se conecte ainda mais com a história do André Luiz, né? Se conecte ainda mais com a passagem que ele vai estar contando sobre o Ministério da Comunicação. E quando a gente se abre para deixa a nossa imaginação, né, fluir, a gente se torna parte da história. É como se nós fôssemos coadjuvante com ele, sabe? Estamos assistindo tudo que está acontecendo. Então, isso daí faz com que a gente realmente sinta ainda mais esse estudo que estamos fazendo, né? Então, vamos expandir a imaginação para que a gente possa estar vivendo junto com André Luiz, né? O dia de hoje. Então, capítulo 3, no centro de mensageiros. No dia seguinte, após ouvir longas ponderações de Narcisa, demandei o centro de mensageiros no Ministério da Comunicação. Acompanhava-me o prestimoso Tobias, não obstante aos imensos trabalhos que lhe ocupavam o ciclo pessoal. Então, o Tobias aqui, a gente sabe que o Tobias, o fato dele estar lá nas câmaras de retificação, ele era um dos que comandava, né? Ele estava acima do André Luiz, da Narcisa, e ele que seria o encarregado da Câmara de Retificação. Então, é um trabalho muito, né, puxado, mas ainda assim, com todas as obrigações diárias que o Tobias tinha, ele acompanha a André Luiz no primeiro dia de trabalho dele, né? Então, esse cuidado que a espiritualidade tem, esse carinho que tem, a gente tem que aprender, né? Isso. Muitas vezes a gente fala, olha, segundo quarteirão entra à direita, à esquerda, tal, e quando a gente vê alguém que fala, não, pode subir aí que eu te levo, a gente até se surpreende, né? É difícil de encontrar esse tipo de pessoas que falam, oh, vem cá, eu te acompanho, eu te levo, eu te acompanho a pé, que seja, né? Para indicar melhor o caminho e tudo mais. A gente é muito, né?
o ser humano hoje é assim, ele vive muito mais, talvez o próprio medo, talvez as consequências de estar se abrindo algumas vezes, faz com que a gente se feche. Mas, quando a gente está conectado com uma espiritualidade maior, superior, realmente as coisas ficam mais difíceis de acontecer, tá? Nós falamos sempre sobre os padrões mentais. Então, é algo que a gente pode, né? Esses estudos do André Luiz, todo esse estudo da série, faz com que a gente traga uma reflexão em relação aos nossos padrões mentais da atualidade e ver o que a gente pode estar fazendo para, né, mudá-los, transformá-los. Então, o Tobias, né, com todo o carinho e respeito que tem por André Luiz, acompanha ele até o centro de mensageiros. Deslumbrado, atingi a série de majestosos edifícios de que se compõe a sede das instituições. Então, olha só, nós estamos falando isso, que esse livro aqui foi escrito em 1939, talvez, 39, 40, e ele já está colocando a série majestosa de edifícios, né? Então, imagina, e a gente viu que esses edifícios, como ele descreveu no nosso lar, realmente são edifícios assim, que naquele tempo não existiriam. Eles seriam como arranha-céus, né? Compridos, longos, grandes, bonitos. Quando ele fala majestoso também, porque são bonitos, são bem elaborados, uma arquitetura muito limpa. Né? Então, ele já se surpreende na chegada dessa repartição do Ministério da Comunicação. Esse daqui é uma repartição do Ministério, tá? Julguei encontrar algumas universidades reunidas, tal a enorme extensão deles. Pátios amplos, povoados e arvoredos e jardins convidavam a sublimes meditações. Então, ele na cabeça dele, aquele né, pela experiência, pelo conhecimento que ele levou nessa transição de encarnado para desencarnado, para ele parecia aquilo lá como se fosse um campo, uma universidade, né? Um campus, tipo, talvez a USP, né? Uma coisa assim. Então, para ele, aquilo lá parecia de tão grande que era um campus universitário. E vamos lembrar que isso aqui é uma repartição, só, tá? Mas a gente, no decorrer da história, nós vamos perceber por que é tão grande isso daí. Por que é tão amplo esse centro de mensageiros. Tobias arrancou-me do encantamento exclamado. O centro é muito vasto. Atividades complexas são desempenhadas neste departamento de nossa colônia espiritual. Não creia esteja resumido a instituição nos edifícios sobre nossos olhos. Então, não é só isso que você está vendo, está falando para a prova, que faz parte do ministério. Não é só isso, não. Tem muito mais ainda. Temos nesta parte tão somente a administração central e alguns pavilhões destinados ao ensino e à preparação geral. Então, isso daqui é só o departamento da administração e alguns, né, pavilhões destinados ao ensino. Então, por isso que o André Luiz ele se surpreende para ver, porque até ele imaginava que já o que estava vendo seria o ministério, mas isso aí é só uma parte. Imagina só a parte administrativa do centro de mensageiros. Continuando. Mas esta organização imensa restringe-se ao movimento de transição de mensagem? Perguntei curioso.
Então, o André Luiz, aqui, né, com essa fala dele, ele achava que todo aquele, né, majestoso prédios era só para mensagens, para mandar as mensagens, aquela que a gente muitas vezes espera, né, de alguém que está lá do outro lado. Tipo, se fosse um correio. Então, eu falava, se é tudo isso para mandar mensagem, não estava entendendo direito ainda, né? Continuando. O companheiro sorriu significativamente e esclareceu. Não suponha se encontra aqui localizado o serviço de correio simplesmente. O centro prepara entidades a fim de que se transformem em cartas vivas de socorro e auxílio aos que sofrem no umbral, na crosta e nas trevas. Então, aqui, o Tobias, ele explica que é um centro de preparação de mensageiros, e não de mensagens, simplesmente de mensagem. Na verdade, eles estão preparando para que aqueles mensageiros, né, aqueles espíritos que estão lá, sejam as cartas vivas. Então, na verdade, esse centro de mensageiros, ele funciona assim como uma universidade, né? Que lá eles transformam as pessoas, os espíritos, para trabalhar nas trevas, no umbral e na crosta terrestre. E além de tudo isso, também, muitos desses espíritos estão sendo preparados, né, para encarnar, para eles mesmos serem essas cartas vivas do Evangelho, levando a mensagem do Evangelho. Então, também, além de eles estão sendo preparados para trabalhar nas trevas, no umbral, na crosta, também esse centro de mensageiros é um preparatório para aqueles que vão se tornar cartas vivas quando eles encarnarem, levando a mensagem do Evangelho, tá? Então é por isso que realmente ele é tão grande, esse departamento. Acreditaria, porventura, que tanto trabalho se destinasse apenas à mera movimentação de noticiário? Ou seja, você acredita que toda aquela estrutura é só para mandar notícia? Amplie sua vista. Este serviço é a cópia de quantos se vem fazendo nas mais diversas cidades espirituais dos planos superiores. Então, o Tobias também explica aqui para o André Luiz que esse centro de mensageiros é uma cópia de outras várias colônias espirituais espalhadas nos países, nas cidades, né, nos continentes, e que também é uma cópia, inclusive, das esferas superiores da Terra. Então, é por isso que a estrutura dela é tão bem planejada. Porque ela atende, né, como é uma cópia, ela atende a vários tipos de espíritos encarnados e desencarnados com níveis, né, níveis de aprendizado, de evolução diferentes do que simplesmente o que estão, né, nas colônias do tipo no solar aqui, né? Preparam-se aqui numerosos companheiros para a difusão de esperanças e consolos, instruções e avisos nos diversos setores da evolução planetária. Então, vamos lá. Ele está falando aqui que preparam os companheiros desencarnados para a difusão da esperança, consolos
instruções e avisos. Quando ele fala diversos setores da evolução planetária, não está dizendo que é simplesmente no setor religioso, tá? Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter cartas vivas em todos os setores da evolução humana. E essas cartas vivas nós vamos ter na ciência, nas artes, na literatura, no cinema, na produção, né? Na educação. A gente vai ter esse tipo de cartas vivas, esses mensageiros que são cartas vivas, em todos os setores da evolução planetária. Então, a gente precisa se abrir para expandir esse pensamento de que os mensageiros só vão encarnar para ações religiosas. Eles vão encarnar para uma evolução planetária. Então, ele vai atender todos os setores do planeta. E aí, quando eu falo também na questão do cinema, me lembra, não é para discutir agora, só a gente pode discutir depois, tá? Mas me lembra muito da série The Chosen, né? O diretor da série, o quanto que ele está colocando, expandindo, né? O cristianismo de Jesus. Então, talvez, a gente pode levar isso para a discussão no final, talvez ele seja uma carta viva do que estamos falando hoje. Talvez. Aí vocês, até o final do estudo de hoje, a gente pode estar falando um pouquinho disso. Continuando. Não me refiro tão só a emissários invisíveis, não só aos espíritos. Organizamos turmas compactas de aprendizes para a reencarnação. Médiuns e doutrinadores saem daqui a centenas, anualmente. Tarefeiros do conforto espiritual encaminham-se para os círculos carnais em quantidade considerável, habilitados pelo nosso centro de mensageiros. Que me diz? Interroguei surpreso. Segundo seus informes, os trabalhos de esclarecimento espirituais devem estar muitíssimo adiantados no mundo. Então, pela explicação do Tobias, o André Luiz, ele pensa que, como está tendo essas centenas, né, de mensageiros que encarnam, que estão encarnando para, né, para auxiliar a evolução planetária, ele acredita que o mundo deve estar muito diferente, muito mais espiritualizado da época de quando ele estava encarnado, né? Fixou Tobias, expressão singular, sorriu tranquilamente e explicou. Você não ponderou, todavia, meu caro André, que essa preparação não constitui ainda a realização propriamente dita. Então, olha que interessante aqui, tá? Aqui tem algo que nós sabemos e entendemos muito bem. Porque muitos se preparam mesmo no plano espiritual. Mas são poucos os que, quando chegam aqui, realizam o que eles se propuseram a fazer. Aquela chamada, né? São muitos os chamados e poucos os escolhidos, né? Então, são muitos os que se preparam, mas poucos vão ser os que realizam. Então, existe uma preparação muito ampla, mas, na verdade, quando a gente chega aqui, os desvios carnais, né, os desvios materiais,
nos levam muitas vezes a desistir da nossa programação. Então é por isso, né, que o Tobias explica para ele que não são todos que realizam o que prometeram. Saem milhares de mensageiros aptos para o serviço, mas são muito raros os que triunfam. Então, são muito raros os que triunfam. Triunfar, ter êxito, né? Podemos entender que triunfar, ter êxito ou sucesso não é só para o bem material, e sim para realizar aquilo que você se programou a fazer espiritualmente e você realizou. Então, a gente pode falar que nós tivemos sucesso no momento que a gente desencarnar, quando aquilo que nós nos programamos a fazer enquanto estávamos encarnados, nós realizamos. Para o plano espiritual, você ter bens materiais, ter muito dinheiro, né? Isso daí não significa sucesso. Não significa você triunfar. E a gente sempre fala, né? A gente, quando sabe que, né, que alguém tem muitas coisas aí, materialmente falando, tá vendo? Né? Pois-se, vai embora como todo mundo, sem nada, né? Não leva nada no caixão, só leva a roupa que estava lá e pronto. Então, a única coisa que nós vamos estar levando para o outro lado, realmente, foram as coisas de sucesso, aquilo que nós conseguimos realizar diante daquilo que nós nos propusemos antes de encarnar. Aí sim, nós vamos ser pessoas de sucesso quando chegarmos lá no plano espiritual. Alguns conseguem execução parcial da tarefa e outros, muitos fracassam de tudo. Então, né, mais uma vez, fracasso é não realizar o que você se programou no mundo espiritual e não realizou. Naquilo que você, né, se propôs a realizar e não realizou. Isso sim, para a espiritualidade é um fracasso. E uma pergunta que eu vou deixar aí em aberto, né? Assim, e nós como encarnados, o que nós pensamos em relação a sucesso e ao fracasso? Depois a gente pode discutir lá no final. Qual é o significado para nós, né? Sucesso e fracasso. O serviço legítimo não é fantasia. É esforço sem o qual a obra não pode aparecer nem prevalecer. Longas fileiras de médios e doutrinadores pelo mundo carnal partem daqui com as necessárias instruções, porque os benfeitores da espiritualidade superior, para intensificarem a redenção humana, precisam de renúncia e de altruísmo. Quando os mensageiros se esquecem do espírito missionário e da dedicação ao semelhante, costumam transformar-se em instrumentos inúteis. Então, nós nascemos, na verdade, para resolver determinados problemas junto a determinadas pessoas. E se você está ali, naquele meio social, que pode ser como pai, como filho, como amigo, como sogra, sogro, não importa. Quando você está lá no meio e você não está ajudando, então você não está executando as funções que você foi se preparando. Então, com isso, a gente se torna o quê? Instrumentos inúteis. Nós somos instrumentos. Nós estamos aqui, neste momento, como encarnados, sendo instrumento, sendo facilitador
de alguém. Então, um instrumento que não tem, a gente pode se tornar, aliás, um instrumento que não tem a utilidade para aquilo que nós fomos preparados na espiritualidade. Então, vamos entender que nós somos instrumentos facilitadores para ajudar alguém. Essa é a nossa... Nós fomos preparados para isso, no plano espiritual. E muitas vezes a gente foge, né, desses compromissos. Vamos pensar nisso. Há médiuns e média unidade, doutrinadores e doutrina, como existem a enxada e os trabalhadores. E aqui ele vai complementar, né, na verdade. Porque, para nós, a média unidade é a enxada. A média unidade é a enxada. Onde estão os trabalhadores? A doutrina, ela é um instrumento. Mas eu pergunto, quem realmente quer pegar firme nesse instrumento e fazer o serviço? Né? Porque você pode ter uma enxada linda, de ouro, mas se não tiver alguém utilizando, de que serve isso daí? Para que serve? Então, o Evangelho, né, a doutrina espírita, ela realmente é um instrumento que nós devemos nos apegar a esse instrumento e trabalhar. Trabalhar. E é fácil esse trabalho? É fácil trabalhar com enxada? Muitas vezes sai até bolha, né? E tão duro que se tornam os trabalhos, muitas vezes, a terra para carpir. Mas, se a gente não faz isso, se a gente não realmente não assume esse compromisso, fazemos que tudo se torne inútil. Pode a enxada ser excelente, mas se falta espírito de serviço no cultivador, o ganho da enxada será inevitavelmente a ferrugem. Assim, acontece com as faculdades psíquicas e com os grandes conhecimentos. Então, todos nós temos dons e habilidades que Deus, né, nos concedeu antes de, né, no plano espiritual, nós fomos concedidos com esses dons e essas habilidades. E esses dons, essas habilidades são as ferramentas. E se a gente não utiliza essas ferramentas no auxílio do outro, o meu aperfeiçoamento, a minha evolução, a minha enxada, ela vai enferrujar. É isso que ele está falando. Esses dons que nós todos temos, cada um tem seu dom, cada um tem suas habilidades. Se a gente não utiliza isso para o bem do outro, a nossa enxada vai enferrujar. Então vamos ficar atentos a isso. A expressão mediúnica pode ser riquíssima. Entretanto, se o dono não consegue olhar além dos interesses próprios, fracassará fatalmente na tarefa que lhe foi conferida. Então, ninguém nasce para viver exclusivamente para si. Nós sabemos, antes de nascer,
que a gente já programa, né, toda a nossa encarnação. Nessa programação, nós sabemos quem vai ser nossos pais, quem vão ser nossos filhos, se vocês lembrarem, né, nos últimos capítulos, quem vão ser nossos filhos do nosso lar, quem vai ser os nossos filhos, né? De uma maneira ou de outra, quando a gente está nascendo naquele círculo familiar, nós estamos lá para realmente evoluir, né? E nós sabemos que vamos ter problemas para resolver, né? E também vamos estar ajudando a resolver o problema de alguém. Porque, na verdade, a nossa tarefa, como ele falou, os tarefeiros lá na frente, a nossa tarefa é resolver os problemas dos quais fomos designados a solucionar antes de encarnar. E quando fugimos deles, o que vai acontecer? O problema vai atrás de nós. E a gente pode lembrar, né? Acho que todos tivemos um fato, talvez, que seja importante ou não, mas quando a gente foge de alguma situação constrangedora, uma situação difícil, lá na frente, se nos apresenta uma situação igual, né, para a gente enfrentar novamente, para a gente tentar resolver novamente. Então, até a gente não enfrentar e resolver aquela questão, aquele problema, a gente vai estar repetindo, né? Repetindo. Então, a questão é, nós estamos aqui hoje exatamente para, como tarefeiros, como espíritos, não estou falando que nós somos cartas vivas, mas de uma maneira, ou não somos cartas vivas, a gente está levando algo para alguém, uma informação, uma atitude, um pensamento diferente. Mas temos que fazer certo acontecer. E a gente não pode fugir, né, desses desafios que nós temos aqui como encarnados. Porque, né, até a gente não enfrentar e superar, vamos estar sempre patinando. Aí o Tobias continua. Acredite, meu caro, que todo trabalho construtivo tem as batalhas que lhe diz respeito. Então, essas batalhas são aquelas que vão nos aperfeiçoar. Essas batalhas, quando vamos enfrentando elas, nós vamos nos aprimorar. Essas batalhas são os desafios que vão lapidar o diamante que somos. E vai ser a nossa oportunidade de nos purificar. Uma vez tinha o Denzel Washington, né, aquele artista americano, numa reportagem, e ele falou assim, né, que o diabo, quando você está fazendo coisa errada, o diabo, ele nem sabe que você está assistindo. Para ele está tudo bem, esquece de você. Mas, quando você estiver fazendo a coisa certa, aí ele vai te perturbar. Então, a gente precisa entender que essas batalhas que nós estamos, né, descrevendo aqui, essas batalhas vão ser necessárias para a nossa evolução. E a gente vai ter que enfrentar. São muito escassos os servidores que toleram as dificuldades e reveses das linhas de frente. Isso daqui também é muito, muito profundo. É muito profundo. Porque aqui ele não está falando só das dificuldades de trabalho.
esse trabalho espiritual, né? Mas também das dificuldades da nossa vida pessoal. Aqueles reversos, né, que a vida muitas vezes te dá aquelas rasteiras, né? Aquela reviravolta que a gente muitas vezes leva. E aí faz com que a maioria das pessoas abandonem o seu posto de trabalho. Uma coisa é começar o trabalho, né? E outra coisa é dar continuidade ao trabalho. Porque quando começam a aparecer as nossas provas, né? E expiações aí na nossa frente, aquelas perseguições, né? Que atingem os trabalhadores, aí estou falando dos espirituais, muitos, eu sei que, né, a gente sabe que muitos querem estar lá na linha de frente. Mas será que estão preparados para receber tudo isso daqui, essas rasteiras, né? Esses ataques, essas perdas, esses traumas? Será que estão preparados? Então, aí está, por isso que a maioria desiste. A maioria cai fora. Esmagadora percentagem permanece à distância do fogo forte. Trabalhadores sem conta recuam quando a tarefa abre oportunidades mais valiosas. Então, esmagadora percentagem permanece à distância do fogo forte, né? Longe. Trabalhadores sem conta recuam quando a tarefa abre oportunidades mais valiosas. Então, aqui nós podemos pensar que o centro de mensageiros não prepara só espíritas para encarnarem. Na verdade, eles preparam católicos, preparam evangélicos, budistas, muçulmanos. Eles preparam várias frentes, né? Várias frentes para levar o quê? Esclarecimento e consolo. Então, é importante a gente entender que o mundo espiritual, ele trabalha com a universidade do ensino dos espíritos. Dos espíritos, não dos espíritas. Né? Algo impressionado considerei. Isto me surpreende sobremaneira, fala André Luiz. Não supunha fossem preparados aqui determinados mensageiros para a vida carnal. Ah, meu amigo, falou Tobias sorridente, poderia você admitir que as obras do bem estivessem circunscritas a simples operações automáticas? Então, o Tobias fala para o André Luiz, pô, você acredita que as obras do bem não teriam uma preparação, um planejamento? Esses trabalhadores que vão, né, edificar o bem? Tudo isto é feito com muita antecedência. Muita. Esses preparos demoram muito, muito tempo. Não é simplesmente vai lá e resolve. Se vira. Isso que
esse tipo de preparação é uma preparação sólida. Ele não vai, o encarnado, né? Aquele que encarna, ele não vai simplesmente viver do improviso, da própria criatividade que ele possa ter diante daquela situação, né? Que está enfrentando. Não, realmente nós somos preparados para enfrentar as situações. Nós somos preparados para enfrentar essas situações. Nossa visão na Terra costuma viciar-se no círculo dos cultos extremos, na atividade religiosa. Queremos, por lá, resolver todos os problemas pela atitude suplicantes. Então, aqui acho interessante esse ponto, porque eu vejo isso muito, né? Muito, né? Eu vou falar da nossa casa espírita, mas algo que talvez expandir um pouco mais os pensamentos, né? Expandir, porque muitos acreditam, e a gente vê também em outros lugares, em outros templos, igrejas, que as coisas vão se resolver suplicando, rezando. Tanto nas igrejas, nos templos, né? Nas casas espíritas. Mas ele fala que nossa visão na Terra costuma viciar-se no círculo dos cultos extremos, na atividade religiosa. Queremos, por lá, resolver todos os problemas pela atitude suplicante. Eu vou pedir e vai ser resolvido. Eu vou pedir e vai ser resolvido. Mas muitas vezes a gente pede, recebe e esquece que recebemos de alguém. Dependendo, né, a crença. Esquece. A gente entra num círculo vicioso, né? E a gente vai ver isso daqui a pouquinho, esse círculo vicioso, que eu vou falar um pouquinho sobre isso. Entretanto, a genuflexão, ou seja, se ajoelhar, né, não soluciona questões fundamentais do espírito, nem a mera adoração à divindade constitui a máxima edificação. Não adianta divindar, não adianta se ajoelhar, não adianta adorar, entendeu? Não adianta fazer só isso. Isso é bom, com certeza, é a fé. Mas é muito mais do que isso, tem que ser necessário fazer. Em verdade, todo ato de humildade e amor é respeitável e santo, e incontestavelmente o Senhor nos concederá suas bênçãos. No entanto, é imprescindível considerar que a manutenção e limpeza do vaso para recolhê-las é dever que nos assiste. Então, aqui, vamos imaginar. Nós pedimos, nós fizemos o pedido, tá? Aí Deus derrama as suas bênçãos. Quem nós somos nesse ponto? Nós somos o vaso. Nós somos o recipiente. Mas será que nós fazemos a manutenção depois que recebemos a bênção? Será que nós fazemos essa manutenção do vaso, do recipiente? Porque essa manutenção é o que é? É a nossa transformação moral. É a nossa reforma íntima. Então, nós temos que fazer a limpeza de quê? Dos pensamentos, dos padrões emocionais que nós temos, daqueles comportamentos repetitivos que a gente sabe que não são bons. Então, nós temos que limpar esse vaso para não contaminar as bênçãos que nós recebemos. Porque senão é aquela coisa, né? Quando eu falo que eu vejo muito nas casas espíritas, é que as pessoas vão... A espiritualidade vai fazer uma limpeza espiritual, que se tiver lá algo incomodando, né, um obsessor que seja, algo assim, aí ele sai. Ele é afastado. Mas, com aqueles padrões mentais, com aquela
aquele padrão energético, ele sai do centro espírita, em 2 dias, ele atrai novamente espíritos com a mesma vibração. Aí vai na casa espírita de novo, fica 1 dia, 2 dias, 1, 2 dias bem, e atrai novamente a mesma situação. Por quê? Porque ele não cuida do vaso, não cuida do recipiente. E isso daí a gente vê muito nas casas espíritas. E com isto, como eu sempre falo, a casa espírita se torna uma muleta daquela pessoa. Mas será que é isso que é o nosso dever, como espíritas? Ser muleta? Ou ajudar a que a pessoa resolva o problema dele? Me ajudar conscientizando do que deve ser feito. Porque o querer não é o nosso, o querer também tem que ser da pessoa. Como Aniceto falou pro Tobias. Tudo bem, Tobias. O André Luiz é fantástico, legal, muito bem, gostei de tudo que você falou dele. Mas deixa eu perguntar para ele se ele quer participar do centro de mensageiros. O querer tem que ser do outro. Ou se tornar melhor é do outro que querer. Nós fazemos a nossa parte, mas se o outro não faz a dele, né? Vai cair, viu, Eduardo? Ok, então eu vou derrubar e abro o outro link. Obrigado, Beth. Falta mais 5 pessoas, tá? Chegarem. Estamos em 20. Seis, mais 4. Quem que falta? Sérgio. O Ailton. Ailton tá faltando? Não tá aqui? A Sérgio tá. Silma, Adriana, Cris. A tua prima não tá aqui, né, Silma? Tá? R. Não, não está. Chegou. 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 Faltam 2. O Ailton, quem mais tá faltando? Eu não lembro, viu? Ok, vamos, né? Continuar. Ok. Então,
Ayrton chegou. Então, como eu estava falando, né? Deus derrama as bênçãos, mas se a gente não cuida do nosso vaso, não adianta. Nós temos que mudar nosso padrão de pensar. Isso faz com que a gente cuide do nosso vaso, do nosso recipiente. Senão a gente vai estar captando sempre a mesma, né? Se torna repetitivo, aquele pensamento repetitivo que atrai sempre os mesmos espíritos que vibram naquela condição que nos colocamos. Continuando, tá? Não preparamos, pois, neste centro, simples postalistas. Eu vou parar aqui um pouquinho. Postalistas, né? Se a gente for fazer uma referência, ele está falando de postalistas, de postagem, né? Postagens. De antigamente, 1938, 39. Só que hoje, os posts, né? No Instagram, no Facebook e tal, é praticamente a mesma coisa, né? Se você, muitas vezes, se torna aquela pessoa que está lá na frente, fazendo um post, na verdade, o que está por trás dele, ou seja, dentro dele, é um vazio muito enorme, né? Então, ele está falando, a gente não está fazendo aqui, criando aqui, simples postalistas, simples pessoas que estão lá à frente, fazendo um serviço X, mas que por dentro são vazios. Não. Mas espíritos que se transformem em cartas vivas de Jesus para a humanidade encarnada. Pelo menos, este é o programa de nossa administração espiritual. Então, a carta viva do Cristo, a carta viva de Jesus, ela não vive apenas para o seu grupo religioso, para aquele meio dele. Ele vai viver para a humanidade. É por isso que ele fala que lá eles não preparam divulgadores. Eles preparam cartas vivas. E por que não preparam divulgadores? Porque o divulgador, muitas vezes, para ele fazer valer o que ele acredita, ele briga, ele usa a violência, e ele justifica a violência pelo que ele está defendendo, pela verdade dele. Agora eu pergunto, quem falou que a verdade precisa de guerreiros? A verdade, ela precisa de testemunhos. E quando você faz isso, você não briga. Você conta o teu testemunho, aí, lá na frente. Você não está brigando com ninguém. Então, por isso que eles não formam postalistas, mas espíritos que se transformam em cartas vivas de Jesus para a humanidade encarnada. Calei emocionado, ponderando a grandeza dos ensinamentos. Meu companheiro, após longa pausa, prosseguiu observando. Raros triunfam, porque quase todos estamos ainda ligados a extenso pretérito de erros criminosos, que nos deformam a personalidade. Olha que lindo que ele falou aqui agora, tá? Até emociona, se for o caso, para mim, tá? Porque o conceito bíblico do pecado é extenso pretérito de erros criminosos. E que, quando a gente assume isso daí, nos deformam a personalidade. Então, olha o que o pecado faz. E por que pode nos deformar a personalidade?
Porque nós fomos criados à imagem de quem? De Deus. A imagem e semelhança de Deus. Mas, no lugar de a gente manifestar, expor a essência divina, nós deformamos a nossa personalidade. Pecando, né, no caso. Quando Paulo fala, aquele que aceitou Cristo como modelo e guia, uma nova criatura ele se torna. E por quê? Porque ele quer abandonar essa deformação do eu, do seu eu, provocada pelo extenso pretérito de erros criminosos que deformaram a sua personalidade. Então, quando a gente deixa de lado isso e nos guiamos pelos ensinamentos do Cristo, a gente se transforma. Ou quando a gente não faz isso, a gente se deforma. Fugimos, né, da imagem e semelhança de Deus. É por isso que ele fala: raros triunfam, porque quase todos estamos ligados ainda a extenso pretérito de erros criminosos. Que a gente está ligado ainda àquilo que nós fizemos, talvez em outras encarnações, errado. E a gente não consegue se desligar. Em cada novo ciclo de empreendimentos carnais, acreditamos muito mais em nossas tendências inferiores do passado que nas possibilidades divinas do presente, complicando sempre o futuro. Então, né, como eu estava falando agora há pouco, nós nascemos e ao invés de trabalharmos o gene da divindade, o nosso DNA divino, a gente vai repetindo as nossas tendências inferiores do passado, de outras encarnações. E complica o nosso futuro. E assim, eu acho que eu fiz né? Eu fiz sim. Não lembro se foi no finalzinho também do nosso lar. Nós estamos aqui, hoje encarnados, não é só para, né, para acertar o nosso karma, as nossas pendências de outras vidas. Não é. Nós estamos aqui para semear o que nós vamos colher lá na frente. Aquele pensamento falando, eu estou aqui para pagar meus pecados, tudo isso daqui é meu karma. Se você pensar nisto, o que você está plantando para colher lá na frente, na próxima encarnação? O que você vai colher na próxima encarnação? Então, nós temos que pensar que a gente tem que realmente plantar hoje, semear hoje, para que na próxima encarnação, eu acho que não foi na metade do livro, né? Do nosso lar, onde nós falamos a respeito disso, que a gente precisa fazer uns semeadoras, né? Semeaduras boas agora, para a gente poder colher, para que a nossa próxima encarnação se torne mais leve. E com isso, a gente tem que o quê? Fazer com que prevaleça esse DNA da divindade mesmo. O amor, a compaixão, os cuidados, sabe? Fortalecer isso dentro de nós. Porque aquilo que a gente viu desde o livro do Nosso Lar até agora, a gente só viu isso lá na colônia. O amor entre os espíritos, né? Entre os trabalhadores, o cuidado. É a mesma coisa que nós temos que fazer aqui.
mas a gente fica naquele círculo vicioso e repetimos os mesmos erros de outras encarnações. É o que ele falou aqui agora, tá? É desse modo que prosseguimos por lá, agarrados ao mal e esquecidos do bem, chegando por vezes ao disparate de interpretar dificuldades como punições. A gente acredita que aquilo que estamos passando é uma punição. A gente vê os nossos desafios, as nossas batalhas diárias que a gente tem, a gente vê como punição. Eu errei, eu fiz, eu tô... Não, são oportunidades. Chegando por vezes ao disparate de interpelar dificuldades como punição, quando todo obstáculo traduz oportunidade verdadeiramente preciosa aos que já tenham olhos de ver. Então, os obstáculos são, né, oportunidades preciosas para a gente evoluir, a gente quebrar mostrar quem nós somos na essência, mostrar o diamante bruto, né? O diamante que nós somos. Hoje estamos como o diamante bruto. Então, essa lapidação são essas batalhas, são esses obstáculos que vão fazer com que a gente se lapide e se torne um diamante, se torne uma luz, na essência. A essa altura, alcançamos enorme recinto. Centenas de entidades penetravam no vasto edifício, cujas escadarias galgamos em animada conversação. Os aspectos do maravilhoso átrio impressionavam pela imponente beleza. Espécies de flores, até então desconhecidas para mim, adornavam colunatas espalhando cores vivas e deliciosos perfumes. Então, né, descrevendo mais uma vez essa belezura, né, que ele está vendo, essa coisa tão bela, né, e coisas que ele nunca tinha visto, essas plantas e cheiros e tudo mais, né. Quebrando-me no enlevo, Tobias explicou: as diversas turmas de aprendizes encaminham-se às aulas. Então, é mais ou menos isso, né, é uma universidade, ele está indo para a aula, né? Sala de aula. Procuremos Aniceto, no departamento de instrutores. Atravessamos galerias vastíssimas, sempre defrontados por verdadeiras multidões de entidades que buscavam as aulas em palestras vibrantes. As aulas deles aqui não vai ter só uma aula teórica. Eles vão estar aprendendo na prática. A gente vai estar evoluindo no livro, a gente vai perceber isso. Aprende e faz, aprende e faz. Vai ser na prática mesmo o aprendizado deles. Tá? Principalmente. Em pequeno grupo que parecia manter conversação muito discreta, encontramos o generoso amigo da véspera, que nos abraçou sorridente e calmo. Esse aqui é o Aniceto, tá? Muito bem, disse ele, alegre e bondoso. Esperava o novo aluno, desde a manhãzinha. Então, ele já estava esperando, né? Estava até ansioso, né? O Aniceto para receber o André Luiz. Algo que eu vou falar para as pessoas que chegaram hoje, que o plano espiritual, na verdade, o nosso lar, a gente percebeu o cuidado, ou seja, primeiro que já a espiritualidade sabia o trabalho que o André Luiz ia a fazer. E aí, com isto, o nosso lar, o livro Nosso Lar, a gente foi capítulo a capítulo, percebendo todo um cuidado que tiveram para que o André Luiz se transformasse emocionalmente, espiritualmente. Houve uma transformação muito intensa, muito boa, que foi percebido no último capítulo mesmo, né? Ele percebeu no último capítulo do Nosso Lar. Então, tudo está sendo direcionado, a espiritualidade está direcionando o André Luiz e todos os envolvidos
o preceptor dele vai ser o Aniceto, neste capítulo, neste livro, envolvidos nessa evolução espiritual do André Luiz, porque sabem o que a missão dele. Então, eles têm um cuidado muito grande. Em virtude de Tobias alegar muita pressa, o nobre instrutor explicou: doravante, André, ficará aos meus cuidados. Volte tranquilo. Então, quem vai cuidar agora é ele. É com ele que vai estar. Com Aniceto. Despedi-me do companheiro comovidamente. Notando meu natural acompanhamento, Aniceto determinou a um auxiliar de serviço. Chame o Vicente em meu nome. E voltando-se para mim, esclareceu: até agora, Vicente é meu único aprendiz médico. Vocês ficarão juntos em vista da afinidade profissional. Então, vamos lá. Olha, cuidado, mais um cuidado para a gente chamar a atenção disso. O Aniceto, ele tinha um médico só, ele tem um grupo, para quem não estava aqui, de 50 aprendizes, 50 mensageiros, que ele vai estar ensinando. Ele vai ser o instrutor de 50. Nesses 50, ele só tinha 3 vagas. E uma das vagas, quem ocupou foi o André Luiz. E aí, o que acontece? Uma maneira de trabalhar o Aniceto, que é propriamente dita, como ele explicou no primeiro capítulo, é que cada profissional, no caso, eles vão estar criando um grupo. Como a Eduarda falou, tem o grupo dos engenheiros, tem o grupo das donas de casa, tem os grupos dos enfermeiros, tem cada grupo. Por quê? Porque a afinidade é maior, a comunicação se torna melhor, né? E ele só tinha um médico nesse grupo. Então, ele chama o Vicente, que é o médico que ele tinha, para que os dois façam parte, juntos, façam parte desse grupo de 50, né? 48, na verdade. 48, deve ter chegando mais 2 por aí. Colaboradores, né? Aprendizes do Aniceto. Não haviam decorrido 3 minutos e tínhamos Vicente diante de nós. Vicente falou Aniceto sem afetação. André Luiz é o nosso novo colaborador. Foi também médico nas esferas carnais. Creio, pois, que ambos se encontrarão à vontade, partilhando a mesma experiência. O interpelado abraçou-me, demonstrando extrema generosidade, e após encorajar-me com belas palavras de estímulo, perguntou ao nosso orientador: quando deveremos procurá-lo para os estudos de hoje? Aniceto pensou um instante e respondeu: esclareça ao novo candidato os nossos regulamentos e venham juntos para as instruções após o meio-dia. Então, o que a gente está vendo aqui com essa frase? Esclareça os nossos regulamentos. Então, o que tem lá? Disciplina. Disciplina. É algo que nós também vimos no nosso lar. A disciplina existe em qualquer âmbito da espiritualidade. Tá bom? E assim, terminamos hoje o capítulo 3 e fica aberto agora para a gente, né, discutir um pouquinho. Quem quer tirar dúvidas, quem quer falar, fica aberto. Você quer falar alguma coisa? Ninguém? Eu vou falar. Quem? Ô, Edu, só tenho uma dúvida. No comecinho você falou que essas aulas vão ficar gravadas? Sim. Aonde vai ficar gravado? Eu não peguei, desculpa.
Tá. Então é o seguinte, nós criamos nós vamos criar a Carol, que ela é assistida lá no centro, ela vai criar uma conta no YouTube, ela trabalha com isso daí, com a parte de marketing digital, e todos os capítulos, desde o prefácio, a gente vai estar colocando lá no YouTube. Agora, se vocês quiserem, a gente pode já colocar aqui no grupo e vocês vão assistindo. Porque aí a ideia é que fique gravado lá no YouTube e que outras pessoas assistam, entendeu? A gente pode já colocar isso daí agora. Agora que eu digo. Hã? Eu gostaria, se você colocar, porque agora eu tô de férias, consigo assistir, né? Mas depois eu vou voltar a trabalhar e não consigo mais. Ok, eu vou pedir para a Eduarda colocar, então, Tá. os links, né? E a gente já coloca esse daqui também para ficar completo aí no grupo. Tá. Ô, Edu, eu tenho uma dúvida. Essas cartas psicografadas que vocês estão mandando no grupo dos semeadores, tem a data lá, né, na carta. Essa data é a data que foi escrita a carta ou foi a Isso. data que a pessoa desencarnou? Não, é a data que foi escrita, Tá. né? Embora tenha umas 2 ou 3 cartas que foi escrito em 2023, assinado em Por 2023. isso que eu fiquei Mas- nessa dúvida. Mas são as cartas que, na verdade, a Elo, né? Toda quinta-feira ela vai, a não ser que ela tenha um outro compromisso, que justo não possa ir, mas de quinta-feira ela vai lá e aleatoriamente recebe essas mensagens, né? Não, eu expliquei isso outro dia lá no centro, onde essas mensagens são aleatórias, né? Não tem, não vai existir hoje, não sei amanhã pode ser outra história, mas hoje não vai existir uma lista, né? Onde as pessoas vão falar, eu quero colocar meu nome para ver se recebe uma carta de alguém, né? Que já foi questionado isso a semana passada. Então, não é para isso, é exatamente para exercitar a própria Elo, né? Que ela está desenvolvendo esse lado e tal, e com isso estão acontecendo essas cartas. Ontem nós recebemos 5 cartas ontem, entendeu? Algumas vêm assinadas, né, com o nome, outras não, entendeu? Entendi. Mas assim, é algo que está sendo bem aleatório, não tem... A intenção é desenvolvimento e criar um histórico, de repente, entendeu? Aí depois, amanhã, a gente não sabe o que pode acontecer. Amanhã pode ser diferente, né? Sim. Obrigada. Não, imagina. Alguém quer se... Oi, Eduardo. Oi, Boa Cris, noite. tudo bem? Boa noite, tudo bem? No início, quando você falou das questões da mediunidade, né? De trabalhar essa mediunidade, quando falava que a enxada pode ser excelente, mas se falta o espírito de serviço cultivador, né? O ganho da enxada será inevitavelmente a ferrugem. Eu estava pensando na parábola dos talentos, acho que a gente poderia pensar, né, nessa questão, Exatamente. porque é aquilo, é enterrar o talento, né? Isso. Perfeito, Cris. É enterrar o talento que você recebe. Às vezes é aquilo que você também falou no decorrer, né, da nossa leitura, com o medo, aquele medo de assumir o compromisso, né, com o qual a gente tem, né, a gente assumiu no plano espiritual, né? Porque a gente vem de olhos tapados, vendados, né? Simplesmente com a conexão do nosso mentor espiritual. E essa questão dessa conexão, o que eu percebo é que a gente muitas vezes não se liga a ele, ao nosso guia espiritual, nosso anjo guardião, nosso mentor, e ele está ali pronto para ajudar a gente, né? Mas a gente no corre-corre, a gente esquece dessa conexão tão importante e que muitas vezes pode não vir no momento que a gente quer, que a gente está buscando, mas ela vem.
Com certeza. E ela vem mesmo. Então, isso aqui me chamou muito a atenção para essa questão do enterrar talentos, né? E outra coisa que você fez, aquela pergunta, né? O significado do sucesso ou fracasso, que você no início você Isso. ter aqui. Pelo que eu entendi no capítulo, a gente fica pensando na questão de realmente procurar fazer o nosso melhor. E eu acho que, não sei, eu acho que é por aí, fazer o nosso melhor. Você vê que no início o Tobias, ele aquele cuidado que você também citou, que a espiritualidade tem quando recebe André, quando vai levar ele para outro departamento, esse cuidado, eu acho que é caminhar a segunda milha, né? É o cuidado que você tem em tudo, e que eu acho que a gente também, isso aí é uma opinião minha, exercitar toda o nosso lado fraternal também no nosso trabalho do dia a dia, no nosso lar principalmente, né? Não só na casa espírita, mas o exercício maior é do lado de fora. Sim, perfeito. Pelo menos é o que ficou assim. Perfeito, Cris. Para mim aqui. E assim, se a gente entender profundamente que nós podemos ser, como você falou, né, tanto na nossa família como em outros lugares, que se a gente tem essa consciência que nós podemos ser cartas vivas, olha a responsabilidade de não ser simplesmente o carteiro, que eu digo, não difamando a profissão, né? Mas levar só a carta, ó, se vira, tá aqui, ó, né? E não, é deixar que o evangelho, estou falando do evangelho, mas pode ser, porque você viu que essa formação de mensageiros não são só espíritas, né? Como eu falei. Não, de jeito são essa humanidade planetária, são todos. Então, temos aí católicos, temos protestantes, temos muçulmanos, judeus, todos. Não existe, eu sou espírita, eu sou mensageiro. Não. Qualquer um de nós pode ser uma carta viva, um mensageiro, né? Que foi preparado para isso. Mas se a gente não exercita isso, é aquela enxada que enferruja. Enferruja, exatamente. E a gente tem esse olhar com o outro, de outra religião. Sim. Porque muitas vezes ele chega para a gente ali com uma mensagem, né? E ele é evangélico, seja lá, é muçulmano, né? Entendeu? É judeu. Ele tem outra religião e ele chega para a gente com uma mensagem. A gente não pode também pensar que não, só o que eu penso, só o que eu estudo é o que... Não pode, a gente tem que estar realmente aberto, né? O Cristo não criou religiões, né? Ele criou ele veio trazer essa consciência de coletividade mesmo, né? Do amor ao próximo, né? Exato. Muito interessante. É muito legal assim essa questão que você vai explicando os parágrafos e a ficha vai caindo, né? À medida que você vai explicando, vai citando, né, exemplos, a gente vai trazendo tudo que está aqui para o nosso dia a dia, né? Essa é a intenção. No primeiro, eu falo que, né, acho que as pessoas que acompanharam a gente, primeiro livro, esses ensinamentos do André Luiz, que a ideia é sempre trazer para o nosso dia a dia, porque são ensinamentos que a gente pode estar utilizando, a gente não precisa desencarnar para começar a aprender, a se tornar alguém diferente, a gente tem que fazer isso aqui agora, como ele fala, né? O que ele falou hoje no livro, nesse capítulo, é que muitos mensageiros, né, que foram lá, talvez nós mesmos fizemos parte desse grupo escolar, né, dessa universidade de Centro dos Mensageiros, e aí nós chegamos aqui e pelos desafios encarnatórios, a gente abandona essa corrida, né? A gente se afasta disso daí. E a gente acaba, né, perdendo uma encarnação. Então, se a gente puder levar cada capítulo que a gente vai estar estudando um pouquinho,
para o nosso dia a dia, a transformação existiu. A transformação existiu. Fizemos algo por nós mesmos, consequentemente, para aquelas pessoas que estão perto de nós, porque a gente se torna pessoas diferentes. Sim, isso aí. Isso mesmo. Muito bom. Muito bom. Quem mais? Pode falar, Cris, por favor, pode falar. Não, é isso mesmo, exatamente. Você disse tudo. E tem uma passagem do apóstolo Paulo, né, que é muito interessante, quando ele fala, né, já não sou eu, mas quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim, né? Porque é aquilo, ele é um testemunho, aquilo que foi falado aqui também, né? Exato. Ele é um testemunho vivo, ele foi um perseguidor de Jesus, perseguidor dos cristãos, né? Né? E quando ele entendeu, mas ele era o vaso escolhido, ele tinha a noção, ele tinha dentro dele essa vontade e essa força de levar a sério a disciplina, né? Então, ele foi o grande divulgador, né? E uma transformação fabulosa. Então, quando ele fala, né, no final, acho que é no final até da vida dele, eu li alguma coisa outro dia sobre isso, que já não sou eu, mas quem vivo, mas eu acho que é o testemunho vivo, né? É porque ele vivia os ensinamentos do Cristo, né? Não era como você citou aqui da questão daqueles que são simplesmente divulgadores, né? Os postalistas, né? Isso. Porque é importante divulgar, mas mais importante é viver. É viver. É viver. Exatamente. Foi? Não. Eu tô aqui. O cabo aqui, mano. Ah, Vai falando você, porque Tá. ela tá falando? não. O Eduardo caiu. Então a gente continua aqui por enquanto. É bem isso, Cris, mesmo quando você falou, né, de Paulo, quando ele fala que não é mais ele quem vive, sim o Cristo que vive nele. É justamente essa lapidação que ele fez durante a vida de mostrar aquela essência divina que existe em cada um de nós. Né? Então, esse transformar esse vaso, né, de barro, não deixar que aquele pecado que deforma a nossa essência domine. Sim. E sim, agora, mostrar a divindade que existe na gente. E essa parte, né, da enxada é uma... Puxa, a gente tem tantas ferramentas, a gente veio desse plano, né, de mensageiros com tantos ideais, tantas coisas para colocar em prática aqui no mundo material, e quando chega aqui, tanto a bênção como a maldição do esquecimento posterior, mas deixar essa nossa essência conduzir. Qual vai ser a nossa missão aqui? Então eu tenho aqui para mim que esse livro vai ser uma cacetada em cima da gente, uma atrás da outra. Se a gente achou que o Nosso Lar foi um livro que estava sempre chamando para a razão, chamando a nossa atenção para as nossas, para as nossas misérias internas, esse aqui eu acho que vai, vai assim mexer bastante com a gente, né? Vai ser um espelho, né? Vai Talvez, ser né? um espelho, é isso daí mesmo. Eu acho que vai ser um espelho, porque ele relata tudo o que a gente precisa acordar, né? Se ligar mesmo, né? Pelo que eu percebi aqui nas entrelinhas,
Achei sensacional. Tem uma passagem no livro Voltei, né, do Frederic, que fala do irmão Jacó, que foi Frederic Figner, numa encarnação presidente da Federação Espírita, uma coisa assim. E aí, ele, quando desencarna, ele achou que podia estar próximo de Bezerra de Menezes, uma coisa assim, porque ele era um orador, ele era uma pessoa altamente esclarecida, que, né, trabalhava no bem, era divulgador, né? E aí parece que, de repente, ele teve essa dificuldade quando ele entra no mundo espiritual, e tem uma passagem muito interessante que me reportou aqui também, que ele visualiza uma senhora e ela estava assim, era muita luz, ela estava iluminada, e ela reconhece ele e fala com ele e diz para ele assim: fiz tudo que o senhor orientava nas suas palestras. Porque ele ficou indignado, porque ela era, sabe, luz, e ele ainda numa turbulência. São as experiências dele no mundo espiritual depois da desencarnação, entendeu? Que foi um choque para ele não conseguir de imediato, né, alguns contatos, e ter que passar por todo um processo educativo e visualizar pessoas que assistiam às palestras dele, mas ele, e que estavam iluminados, porque seguiam aquelas orientações que ele dava, mas que ele não colocou em prática naquela encarnação. Isso aí é uma, sabe, acho muito interessante. Essa passagem eu não esqueço desse livro, porque é uma chamada de atenção para todos nós, né? Exatamente, exatamente. Mais alguém? Marcos, você consegue acrescentar alguma coisa, Marcos? Eu sei que você também está bem instruído em relação a isso, a tudo isso. Não estou ouvindo, não estou ouvindo, não estou ouvindo. Eu abri a câmera e esqueci de abrir o microfone. Boa noite. Ainda estou prestando bastante atenção. Eu acabei de ler o Nosso Lar ontem, então ainda tem algumas coisas que estão bem frescas, né? Realmente o último capítulo foi bem assim. Apesar de você assistir o filme, né? Eu já tinha mais ou menos ideia mas a história em si é bem diferente, né? Então é como você falou. O último capítulo é onde resume toda o aprendizado dele, né? E essa evolução para o próximo passo que é o mensageiro, né? Então, acho que e é o que você falou assim de colocar em prática nesse momento, né? A gente tentar melhorar, evoluir e acho que a gente não precisa esperar estar do outro lado para enxergar o que a gente precisa melhorar, né? Exato, exato. E aí você falando do último capítulo do André Luiz, ele é lindo porque, na verdade, como a gente falou aqui nos estudos, né, durante o estudo do André Luiz, foi lá no último capítulo que ele nasce, o André Luiz. Que nasce o André Luiz que nós conhecemos. Foi o convite da Narcisa, a gente, né, o plano espiritual já sabia, então aquela falou, vai lá, vai ser bom para você. Você vai gostar, vai lá no negócio de comunicação lá que vai ser bom, eu tenho certeza que você vai gostar. Mas, na verdade, né, o plano já está trabalhando há muito tempo, assim como os mensageiros, né? Eles são preparados
com muito cuidado, e não é uma coisa, ó, você vai ser mensageiro, tá? Desce amanhã lá e começa teu trabalho. Né? Não é nada disso, entendeu? É preparado, é muito longa a preparação para que a gente chegue aqui e realmente triunfe. E eu acho que é um resumo muito importante assim do que a gente ouve muito falar, até você, o Ives, reforça muito isso no centro, né? A importância da gente estudar, se preparar, ter essa bagagem do conhecimento, porque acho que ali é um resumo de tudo, né? Ele veio se preparando, se dedicando, se colocando à disposição, a aprender, a evoluir, e no momento que ele foi colocado à prova, ainda bem que tinha toda essa bagagem, né? Exatamente. Porque senão poderia, de repente, colocar todo esse trabalho a perder, né? Isso mesmo. Na hora que ele, né? E agora, você está vendo a tua mulher com outro cara aí, o que você vai fazer? Exatamente. A tua casa não é mais tua casa, teus filhos não esquecem de você, já esqueceram, não querem sair de você, e aí o que você vai fazer? Né? E aí virou a chave dele, aí que ele percebeu a transformação que houve nele, quando Sim. olhou para tudo isso, num primeiro momento subiu o sangue na cabeça, né? Mas logo em seguida, aqui, olha, ela é minha irmã, eles são meus irmãos, então eu vou cuidar como irmãos, eu vou me entregar. Então, E, e até aproveitando o gancho que a Adriana comentou em relação às cartas, hoje eu estava lendo algumas no grupo ali e a gente percebe, né, a dificuldade de se desprender, a exato. dificuldade que de entender o que aconteceu, né? Uhum. É surpreendente, assim, você lê, assim, é muito impactante, né? Ainda você lê os livros, assim, são coisas de 1940, né? Há muito tempo. E aí você olha uma carta datada de um mês atrás, né? Você olha assim, você fala, nossa, mas faz pouco tempo, né? A Pois gente é, imagina que isso acontece há anos, né? E não. exato. É, é legal mesmo. É. Você vê, para nós que estamos estudando, já tem um outro olhar, né? Sim, Já tem um outro olhar. Nós recebemos uma carta ontem de um mensageiro. Ele assinou como mensageiro. Linda a carta, linda, sabe? Então, é assim, são muitas coisas que fala, poxa, a gente está no caminho, sabe? A gente tá legal, vamos continuar que a coisa tá melhorando. é isso aí. Obrigado, Marcão. Legal. Obrigado a vocês. Pode deixar, pode deixar. Mais alguém? Ok. Se não tem mais ninguém, nós temos, né, a gente pode pensar que a leitura de hoje estão, né, na reflexão ainda, né? Então, por isso que não existe muito o que falar ainda mais. Silma. Silma. Não ia falar, mas assim, questões práticas. Então, mensageiros, eu entendo que eles vêm, cada um, por exemplo, vem um judeu para abrir, né, conhecimentos para o povo dele, vai trabalhar na linguagem que eles vão entender. Uhum. O protestante vai abrir os conhecimentos na linguagem que o protestante vai entender, né? Isso. Até aí tudo bem. Católico, seja o que for. E quando esse protestante desencarna? Que ele não tem o conhecimento. E quando o padre desencarna e ele não tem o conhecimento do que está acontecendo? Como é que fica essa dinâmica de aprendizado? Como é que fica esse
conhecimento ou não do espírito embrutecido, né? Então, é muito duro o cara acreditar a vida toda que ele coloca a Bíblia debaixo do braço, tem todos aqueles dogmas e ritualísticas e tal, e quando ele chega no plano espiritual, ele está sem apoio nenhum, né? Claro, sem apoio entre aspas, né? Porque depois tem toda aquela história de resgatar tudo isso que a gente já sabe. Então, essa coisa ficou um pouco assim, ficou um duo na minha cabeça, se você pudesse me auxiliar para entender. Porque o que a gente mais vê, espíritos não embrutecidos, ou... Não, estou falando de pessoas que tinham um nível cultural muito elevado, estudava a sua religião profundamente, né? Esse padre, por exemplo, que eu dei passividade, tinha um nível, inclusive de português, elevadíssimo. Não era assim, revoltado. Ele falou, estou começando a entender. Mas não tinha sido ainda resgatado. Então, essa dinâmica que eu fico pensando, eu entendo que eles têm que chegar aqui, em termos de mensageiros, estou resumindo uma aula complexa, né? Mas eles têm que chegar aqui com a linguagem do que eles vão entender, porque não adianta você chegar para um muçulmano e falar um negócio que não vai rolar. Agora, quando há o desencarne, como é que é esse processo dessa dinâmica? Será que a gente já sabe disso, não é? Porque o que a gente vê é a doutrinação, né? Na verdade, o esclarecimento, né? O médium esclarecedor vai lá e começa, e é muito difícil. Porque é o mundo que cai. É a falta de chão. É o desespero da falta de conhecimento. E agora? Cadê a minha igreja? Onde eu vou fazer preleção? Né? Então, isso é muito difícil. Né? E eu fiquei aqui nessa... Eu nem queria falar, porque a gente já está estourando o tempo, mas eu fiquei aqui caramelando essas coisas, porque a parte teórica eu acho que funciona muito bem, mas na prática mesmo, na prática ali, na sessão de desobsessão, na hora de fazer doutrina, da orientação e tal, a coisa... A gente tem que ter tanto carinho, né, Eduardo? Tem que ter tanto respeito para fazer essa orientação, para aceitar pelo menos começar um tratamento, né? Então eu fico pensando, essa falta de conhecimento da doutrina, como a Cristina disse desse livro, Voltei, que eu já li, e é isso mesmo, o cara fica louco da vida, porque, pô, eu dava palestra e a outra lá que assistia está melhor que eu, né? A gente vê como é difícil, né? É difícil para o espírita, aliás, para os espíritas sempre é pior, né? Mas para outras pessoas que têm essas religiões mais assim, não, é só ressurreição, ou então não, morreu, acabou. Então, eu acho de uma complexidade isso que ainda na cabeça eu não consegui entender. Era essa a minha dúvida. Não, legal, ótimo, porque vamos pensar junto, então, vamos lá. Vamos desmitificar algumas coisas, porque eu entendo, para nós, como espírita, acreditar na reencarnação é um ponto a favor, legal. Mas existe aquele espírita que acredita na reencarnação, que estuda, mas ele não faz o dever de casa, que é a transformação interior. É aquele cara que vai, se torna um puta de um palestrante, né? Como está no livro, no caso, que ele no livro de vocês, né? Mas a transformação interior é zero. Então, quando ele desencarna, ele leva consigo essa... Quando ele desencarna, a gente percebe que ele foi um postista, né? Como ele foi falado aqui, né? Ele só fez isso. Então, adiantou ele ser um espírita, por exemplo, nesse caso? Não, porque ele não fez o papel, ele não foi uma carta viva, efetiva, que levou o quê? O amor, a compaixão, o entendimento, o acolhimento, tudo aquilo que o que foi que aprendeu o André Luiz quando ele não tinha nenhum conhecimento da espiritualidade? Que ele chegou lá no plano, né? Falando, eu só ia na igreja só para esquentar o banco de domingo e mais nada.
O mais longe o mais perto que fiquei foi de domingo, eu ia lá para dormir, no caso, né? Então, mas aí teve todo um processo. E esse processo qual foi? Essa transformação de ele se dedicar ao próximo sem, né? Sem se importar a quem, né? Se entregando do amor verdadeiro, o amor sublime. Agora eu pergunto, para a gente se entregar com um amor sublime para alguém, precisamos de uma religião para isso? Não. Nós precisamos ter uma consciência. O Cristo, no caso, se a gente fala, eu vou seguir os passos de Cristo, do Cristo, temos uma religião específica? Não. É só você fazer o bem, acreditar, ter a fé, né? Tudo isso, aquilo que a gente já sabe. Quando a gente desencarna, muitas vezes nós vamos estar desencarnando e aquele processo de desencarne ainda talvez como adormecidos, né? Mas aquele despertar é aquela coisa quando você olha de longe uma pessoa, né? Fala, olha que cara, que olhar amoroso que ele tem. Só olhar já te apacigua muitas vezes e você não conhece a pessoa. Você não conhece a pessoa. Então, nós desencarnamos. Aquele que não tem o conhecimento, e mesmo que tendo, porque a gente conhece aquilo que você falou uma vez, né? A gente sempre fala isso. O pior espírito para a gente, né, fazer apresentar a verdade é o espírita. Porque o espírita se faz conhecedor de tudo. Eu sei tudo, não preciso de nada. Eu já estudei, fiz, aconteceu. É o espírita. Enquanto que o outro talvez seja muito mais fácil, porque ele fez o que o coração mandou, ele se projetou, ele foi um pupilo, né, do Aniceto, e ele desceu, caiu numa igreja católica e fez o papel dele. Ele exerceu, ele triunfou naquilo que se propôs a fazer. Então, você acha que nesse caso, por exemplo, ele teria menos revolta? Sim. Não seria mais fácil já entrar com isso? O Pedro que habita em mim não tem a paciência de Mateus. Mas eu não entendi o que você falou. Então, seria mais fácil. Esse caso especificamente que passou, o padre foi mais tranquilo. O pastor não. Uhum. Foi sofredor. Mas é o aprendizado, assim, né? Assim, foi... Você quer falar? Eduardo, fala um pouquinho, Eduardo, você que... A gente fala de... É a evolução, na verdade, espiritual de cada um. Quando chegar do outro lado, vai depender única e exclusivamente daquilo que a gente fez enquanto estava encarnado. Né? Seja o que for. Vamos colocar, né? Francisco de Assis era um frei franciscano, católico, né? E, no entanto, uma alma que a gente vê em relatos, inclusive de livros espíritas, que a passagem dele foi a coisa mais linda que se tinha. E naquela época, né, a Igreja Católica já não acreditava mais em reencarnação, né? Então, a gente tem vários relatos. Então, tudo depende da nossa evolução espiritual. É lógico que assim, o plano espiritual é tão benevolente, ele é tão amoroso com a gente, tão cuidadoso nos pequenos detalhes, que ele não vai permitir que a gente entre em choque se é o espírito que, né, estabilizado. Então, tem outros livros, inclusive de André Luiz para frente, eu não tenho certeza se é esse ou se é no próximo, em que a gente precisa do adormecimento e, através desse adormecimento, vão passando as informações para nos preparar para o momento que a gente acordar. Né? É a benevolência do plano espiritual, o amor é o amor divino
Então, a gente nunca está sozinho, a gente nunca está desamparado. Sempre vai ter algum espírito protetor ao nosso lado. Então, isso tudo depende muito da nossa passagem aqui na crosta, né? Na crosta terrestre. E a gente pode pensar que essas batalhas, né, que a gente que são os desafios enquanto encarnados, o que ele fala? São essas batalhas que fazem com que o espírito evolua. Agora, da maneira que nós vamos estar enfrentando a batalha, são essas, né, que a gente vai estar ganhando pontos ou perdendo pontos. Então, vamos imaginar que essa questão realmente vai depender da nossa evolução. E a evolução não está diretamente, não é diretamente proporcional ao espírita, e sim a uma evolução completa do espírito, e não exclusiva do espírita. Agora, as ações, né, cada um tem espíritas bons e espíritas ruins. Eles vão para um umbral, vão para as trevas ou vão para no solar, que nem o Vono, entendeu? Aí vamos embora. 1 minuto vai cair. Tá bom, então, vamos lá. Rapidinho, quem faz uma oração? Faço eu para não perder muito tempo. Então, vamos lá, gente. Em primeiro lugar, quero agradecer a toda a espiritualidade pela oportunidade de estarmos aqui presentes, hoje 19 pessoas, e tenho certeza que essa comunidade, né, dos estudos da obra de Andrew Lees vai se fortalecer, e isso vai fazer com que nós nos fortalecemos cada dia mais para enfrentar essas batalhas diárias e entender que a cada batalha vamos estar